Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre os 2 passos para liderar o seu líder. E aí, se eu tivesse frente a frente com você, eu te perguntaria se você tem algum tipo de desafio com o seu líder, se o seu líder te pede sempre muitas demandas e como é que é o seu comportamento frente a isso. E é um importante tema para a gente refletir, né? Porque muitas vezes a gente simplesmente reclama muito ou fica estressada porque tem recebido muitas demandas, mas acaba não fazendo, não se posicionando, que seria o primeiro passo dessa questão, né? Quando eu falei dos 2 passos, o primeiro grande passo é se posicionar com a sua liderança. Entenda que por mais que a sua liderança conheça o setor, conheça a dinâmica, já tenha trabalhado na área que você trabalha hoje, ou seja, já tenha estado na parte operacional, essa pessoa, o seu líder, ela não sabe exatamente, né, as suas tarefas do dia. Quem tem que saber isso é você. E o que acontece, né, que à medida em que ela vai te pedindo, né, te passando as demandas, você também precisa realizar essas demandas e devolver essas questões resolvidas para a sua liderança. Porém, quem está no controle, né, dessas demandas, o que já está sendo entregue, o que está caminhando, né, está acontecendo, é você. E por isso a importância do seu posicionamento. Do tipo, peraí, porque pelo que eu já tenho pedido por você, eu estou realizando esse e esse projeto, fazendo isso e isso, e o que você está me pedindo, você quer que eu pare agora de fazer o que você já estava me pedindo e faça essa atividade, né? Qual é a importância, a relevância ou a urgência dessa nova demanda? E aí entra o segundo passo, que é a importância do alinhamento. De sentar para conversar, para que seja colocado, né, em pauta, esclarecido o que você está fazendo com a demanda nova que está entrando. Porque pode ter certeza, o seu líder não está fazendo isso de forma proposital. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Não é possível que não sabe que eu já tenho esse e esse projeto. Não é possível que não lembre do que me pediu. E muitas vezes é só uma visão de um lado. Então por isso a importância também de você sentar e alinhar. Vamos alinhar, porque eu tenho essas demandas, você está me pedindo uma nova, eu acho que eu não vou conseguir entregar, ou não no prazo que você deseja. Vamos recalcular a nossa rota aqui juntos. Isso é muito importante, gente. E às vezes no automático do dia a dia, o que a gente faz, né? A gente só vai assumindo, só vai falando sim, ou nem fala, simplesmente aceita. Fica quieto, mas é uma forma de você aceitar, é uma escolha. E quando você vê, você está extremamente estressado, cansado, acumulado de trabalho que você acha que nem terminando o ano você consegue entregar tudo que já te pediram no início do ano. E essa sensação, esse peso, né, de parecer que você está carregando um elefante nos seus ombros, isso dificulta a evolução
e a execução dessas demandas, porque elas acabam tendo um peso muito maior do que elas merecem. E é óbvio que a gente precisa fazer com que as demandas, né, as nossas tarefas do dia a dia, o nosso dia seja mais leve. Começa por nós, por cada um de nós. Então, esses 2 passos, né, eles precisam ocorrer juntos, que é o posicionamento e o alinhamento. Não deixe que a rotina do dia, que esse automático, que eu repito muito, né, que você nem para refletir, você nem para pensar, você simplesmente executa, faz. E vale a pena a gente ressaltar aqui que se o seu líder está sempre te pedindo demanda, é porque ele acredita no seu potencial, ele sabe que você pode. E eu, enquanto líder, eu acredito muito que a gente tem sempre que puxar a cordinha das pessoas que estão próximas da gente, né? Tirar essas pessoas da zona de conforto. Então, só que isso tem que ter um equilíbrio, obviamente. E pela liderança não saber exatamente quais demandas, né, estão em andamento, se já estão próximas de finalizar, pode parecer, né, que está havendo muita pressão externa. Isso com certeza pode atrapalhar a sua produtividade, né? Que vem a questão do peso aí que eu já coloquei para vocês. Então, o importante nessa história toda é entender que não é pessoal. O seu líder não está fazendo isso para te prejudicar. Ele está fazendo isso porque ele acredita no seu potencial. Mas é óbvio que você também precisa de tempo, de estrutura. Você precisa estar equilibrado para realizar bem essas tarefas. E isso é importante colocar. Até porque também pode acontecer que num determinado momento você não esteja 100% emocionalmente para fazer aquela tarefa. E vale a pena você comentar, você alinhar isso com a sua liderança. Sabe? Porque talvez você possa até sugerir que essa mesma demanda seja passada por um colega do setor, que de repente esteja mais preparado, talvez nem tão preparado, mas que também se sinta desafiado com essa tarefa. E isso às vezes pode fazer com que você também se sinta mais aliviado, além de estar ajudando um outro colega, né? Mostrando para a sua liderança que outro colega também tem plenas condições. Isso, gente, muitas vezes parece que na verdade é simples. Só que falando no podcast fica muito mais suave e a gente consegue refletir sobre essa situação. Mas vamos nos remeter agora para um dia super estressado, né, super atribulado, um monte de coisa acontecendo, você tendo que resolver várias situações ao mesmo tempo, né, você se sentindo muitas vezes sugado, cansado de como tem sido o seu dia. E aí parece que naquele momento, né, onde você está no auge do estresse, isso que eu estou falando parece que não vai fazer sentido. Porque parar para realmente se posicionar e parar para se alinhar, parece que vai tomar conta do seu tempo, né? Vai diminuir mais o seu tempo ainda. E vai naquele momento te dar a sensação de que não vai resolver, então deixa quieto, deixa para lá. Aquele famoso deixa para lá. Vamos ver até quando eu aguento. E aí que mora, né, o grande perigo de você achar que você precisa ser forte o tempo todo, que você aguenta o tempo todo, que vai mandando o que eu vou fazendo o que dá para fazer e vamos que vamos. E aí esse vamos que vamos, às vezes, né, que nos tira do nosso centro, que nos desequilibra, que muitas vezes nos faz só reagir. A gente não para para pensar, para refletir, para tomar a decisão de uma forma mais consciente. A gente acaba reagindo,
de uma forma muito automática. E a gente precisa ter pausas exatamente para que a gente possa voltar. Possa voltar mesmo para o nosso centro, para a nossa essência, para a gente entender o que está acontecendo com a gente. E como que a gente soluciona e resolve da melhor forma as demandas que estão aparecendo. Como é que a gente encontra as soluções? Quando a gente está muito dentro do problema o tempo inteiro, né, vivendo aquilo, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não consegue encontrar a saída. Porque o nosso foco está no problema, não está em resolver o problema. E aí esse problema, como o meu foco está no problema, ele se torna enorme, um gigante, sabe? Um Golias na minha vida. E muitas vezes eu falo assim, eu não tenho como vencer, isso só aumenta. Quando eu tento fazer alguma coisa, vem outra, né? Como se a gente tivesse levando... Se a gente for pensar, se a gente estivesse no mar agora, né? E vem uma onda e você se safa daquela onda, sai bem, dá um mergulhão, aí você sobe de novo e daqui a pouco já vem outra onda e vem outra onda e você fala, nossa, eu não vou aguentar, tô gastando muita energia e não tô saindo do lugar e isso não está me fazendo bem. Então, quando você para refletir e você fala assim, nossa, isso não está me fazendo bem, isso já é um bom sinal. Já é um sinal que você precisa parar e fazer o que deve ser feito. Porque muitas vezes a gente não faz o que deve ser feito porque a gente está no raio do automático. A gente sai fazendo sem pensar, porque a gente já está acostumado a fazer aquilo ou a enfrentar sempre aqueles mesmos problemas. E vale a gente pensar aqui se são os mesmos problemas, por que eles já não foram resolvidos, por que eles sempre retornam. Eu gosto de falar muito, né, sobre a questão da gente errar, que errar é importante, errar rápido é importante, mas que sejam novos erros. Se eu estou batendo na mesma tecla, é porque tem algo que não foi aprendido, tem algo que eu preciso resolver que eu ainda não resolvi. E entender, né, que a gente não está sozinho. Se você está numa empresa, se você tem uma equipe, você precisa acionar a sua liderança. Se você está abaixo de alguém, se você está como líder, você precisa acionar a sua equipe para te ajudar nessa demanda. Porque muitas vezes, mesmo a gente tendo às vezes equipe, tendo alguém acima da gente, a gente não pede ajuda. A gente fica naquele sentimento e naquela sensação que a gente tem que fazer sozinho, que a gente tem que dar conta. Porque a gente aprendeu isso em algum momento na nossa vida. Sim, existem coisas que só dependem da gente, a gente tem que fazer, que tem que dar conta. Mas vale a pena a gente pensar e refletir numa situação de empresa, de negócio, de equipe, né? Por que não? Por que não pensar, poxa, eu tenho uma parte dessa tarefa aqui que eu acho que se o meu colega fizesse, ficaria melhor do que eu fazendo, porque ele é melhor do que eu nessa situação. E aí, gente, a importância da gente entender que muitas vezes a gente está ligado ao ego, sabe? De querer falar que a gente dá conta de tudo. E por isso que a gente fica nessa de automaticamente aceitar tudo. Sim. Vai mandando. Parece a sua caixa de e-mail, né? Que quanto mais você limpa, mais e-mail cai. Você limpa, mais e-mail cai. E se um dia você deixar de limpar, depois você perde totalmente o controle, porque não tem mais como você fazer essa limpeza. Só se você excluir tudo e começar do zero. Então reflita sobre isso, porque é sim possível você liderar o seu líder, né? Bastando se posicionar e basta fazer o alinhamento. Só que para isso a gente precisa sair do nosso automático, do nosso simplesmente reagir, para pensar fora da caixa e trazer as soluções mais criativas para essa situação. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os 2 passos para liderar o seu líder, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar
alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e o meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.